Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Diga, eu estou. Nós estamos felizes também, estarmos na casa do Senhor. Vou pedir, aproveitando que você está em pé, para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis, capítulo de número 39. Nós leremos do verso de número 1 ao verso de número 5. Desde já eu agradeço a oportunidade, pastor Eliseu, pastor Marcos. Obrigado, pastor Marcos, por mais uma oportunidade, pastor Eliseu. E é uma bênção estarmos aqui essa noite para ouvirmos a palavra de Deus e cultuarmos juntos. Gênesis 39, do 1 ao versículo de número 5. Se você achou, você diz amém. Amém. Então diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Vamos repetir juntos essa frase? E o Senhor estava com José. E José foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. Ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Diga glória a Deus. Tome seu assento essa noite, é muito bom lermos a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história de José e todos nós amamos o final dessa história. José era o filho mais amado de Jacó, era um dos filhos mais moços de Jacó, e Jacó o amava com toda a força da alma. Jacó deu uma túnica de destaque para ele, Jacó tinha-o como queridinho, enquanto os irmãos iam trabalhar no campo, Jacó protegia José de todos os males que poderiam. Aquele pai em que cuidava muito do filho. Então José, ele cresce com todo o cuidado paterno, ele cresce com todo o carinho do lar, com todo o amor e também cresce com a aprovação de Deus. Muito jovem, José teve sonhos de que Deus o colocaria sobre os seus irmãos e de que toda a sua família se prostraria diante dele e que ele teria um local de destaque, um local de honra, mesmo sendo o irmão mais novo daquela família. Isso acende no coração dos irmãos o ódio contra José. Isso acende no coração dos irmãos o desejo de matar José e o desejo de não ter mais José como irmão. É claro que desavença familiar, meus irmãos, faz parte da família, sim ou não? Não é? Desavenças familiares. Eu acho que o pai, e é muito difícil talvez, mas existe um pai que gosta mais de um filho do que do outro. Um pai que prefere um filho do que o outro. Eu tenho 2 meninos e às vezes dá uma briga lá em casa porque o Brian, ele quer o meu carinho no mesmo momento em que o Bernardo quer o carinho. E aí cria confusão. Porque o Bernardo diz, não, sai, e o Brian diz, não, é minha vez. E o Brian diz, papai, meu. E o Bernardo diz, mas é meu também. E aí você tem que juntar os dois, dizer, filho, tem 2 braços, vem aqui. E aí você equilibrar tudo isso, às vezes é muito complicado, às vezes é muito difícil. Mas a bem da verdade é que José era o amado de Jacó e os irmãos tinham ciúme dele. Isso faz com que os irmãos armem contra Jacó. Primeiro decidem matá-lo. Depois desiste de matá-lo, mas vende-o para caravanas de mercadores que vão passando por aquele local. Você conhece a história e então a gente só está dando aqui um resumo, porque pode ser que alguém novo convertido, alguém no evangélico, alguém que nos assiste pela internet, não conheça bem essa história. A bem da verdade é que quando os irmãos tramam matá-lo, desiste de matá-lo, depois vendem a José, José vai parar no Egito, e lá no Egito ele vai cativo, prisioneiro, para a casa de um homem chamado
Potifar. Meus irmãos, veja que mudança na vida de José. Do preferido da casa a um escravo. Do preferido da casa a alguém sem destaque nenhum. Daquele que tinha uma túnica de várias cores que o destacava no meio de seus irmãos, agora José era um escravo como qualquer outro e sofria todas as afrontas como qualquer outro. Às vezes a nossa vida também é assim. Estamos em um momento muito bom, mas de uma hora para outra vem uma tempestade, um temporal, um vendaval, um tsunami, e tudo aquilo que a gente achava que estava aqui, a gente perde do dia para a noite. E nesse momento bate o desespero e a primeira pergunta que a gente faz é: onde está Deus? Nós vivíamos um momento bom. Eu estava conversando outro dia, falando com um amigo, e disse que antes da pandemia nós tínhamos toda uma agenda de trabalho, tínhamos toda uma agenda de atividades. Mas um vírus, ele resolveu acabar com tudo isso. E essa agenda que nós tínhamos feito, todas elas não conseguimos fazer nada. E por quê? Porque saiu do controle. Às vezes você chegou aqui, está assistindo pela internet, chegou aqui hoje, e a sua vida pode ter dado essa reviravolta do preferido para um escravo. Como você vai lidar com essa situação agora? Imagine que para José foi muito difícil também essa vivência. Foi muito difícil essa mudança. Foi uma mudança muito terrível de alguém que tem todo o carinho de um pai e agora ele é tratado à base de chicotadas. De um jovem que, na sua adolescência, é o querido pelo pai, abraçado pelo pai, beijado pelo pai, agora ele leva afrontas dias e noites porque é um escravo, é um hebreu, dentro de uma nação egípcia. E ali ele, como escravo, como é que esse jovem se comporta? Como é que ele poderia se comportar? Meus irmãos, relendo esse texto, eu achei lindo esse texto, porque pode ser a sua história. A história de alguém que chegou aqui se perguntando o que fará da vida, o que fará amanhã, da incerteza que nós estamos vivendo. Se fecha, se não fecha, se abre, se não abre, como trabalha, como ganha dinheiro, como sustenta. Talvez seja a nossa realidade hoje. Mas a palavra de Deus nos ensina nesse texto que uma coisa destacava Jacó no tempo de crise. E qual era essa coisa que destacava Jacó? Deus era com ele. Deus estava com José no tempo de adversidade. Deus estava com José no tempo de angústia, no tempo de dor, no tempo de incerteza, no tempo onde ele se perguntava: Deus, onde é que o Senhor está? Saí da casa do meu pai, larguei a túnica que eu tinha de destaque e agora eu sou aqui mais um escravo, sofrendo, lutando, batalhando pela sobrevivência. Onde é que o Senhor está? O Senhor era com José. Deixa eu te antecipar uma palavra essa noite e dizer para você que está aqui, dizer para você que está em casa também, que Deus é com você. Deus é com você. E eu queria muito que, em nome de Jesus, você que estivesse aqui, você que está em casa, dissesse essa frase: Deus é comigo. 1, 2, 3. Deus é comigo. Te pergunto, você acredita nesta palavra, sim ou não? Você tem fé que essa palavra se cumpre, sim ou não? Você tem fé que essa palavra é realidade na sua vida, sim ou não? Então você precisa acreditar nisso que vai ser falado aqui esta noite. A Bíblia nos ensina aqui, no verso de número 2, que em tempo de crise, olha o que diz: o Senhor estava com José e foi varão próspero. E foi varão próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Apesar de José estar em crise, no cativeiro, ele foi um escravo próspero, porque o Senhor era com ele. Meus irmãos, não existe crise para quem está em Cristo. Deus é poderoso para mudar o teu cativeiro, porque mesmo que a situação esteja adversa, mesmo que a circunstância esteja desfavorável, Deus é poderoso para fazer você prosperar em tempo de angústia, em tempo de crise, em tempo de dor. Deus é poderoso para dar o que você veio pedir aqui essa noite. Às vezes a gente olha e fala: Senhor, isso é impossível para mim. É impossível para você, mas não é impossível para o Deus que está conosco, porque nada há de impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Então, não fique se perguntando o que será de amanhã, não fique se perguntando qual a roupa vestirás amanhã, não se pergunte qual é a comida que você vai comer amanhã. A única coisa que você precisa saber é que no seu amanhã, Deus já está lá, e que Deus vai cuidar de você até o dia de amanhã. O mesmo Deus
Deus que te trouxe da terra dos hebreus, caminhou com você, que não deixou você morrer entre os seus irmãos, que te trouxe a esse lugar, Ele não vai deixar você morrer, apesar de estar cativo, apesar de estar em crise, apesar de estar difícil, apesar de estar desfavorável, o Senhor é com você. E nesse tempo de adversidade, Deus vai fazer a sua igreja prosperar, Deus vai fazer você avançar, Deus vai fazer a sua empresa crescer, Deus vai te dar milagres extraordinários. Você contará uma história, porque o Senhor é contigo. Então não abra mão esta noite de receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para te dar. Sabe o que eu aprendo, irmão? Que não importa a situação que nós vivemos, nem a terra onde estamos, o que importa é quem está comigo. O que importa é quem eu sirvo, a quem eu adoro, quem é o meu Pai, quem é que cuida de mim. A terra pode ser estranha, o povo pode ser estranho, a situação é adversa, eu não tenho mais os privilégios que tinha, mas ainda assim eu prospero, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é quem me abençoa, porque nós não dependemos de situações favoráveis para receber a bênção de Deus. Levante sua mão assim se você acredita e diga glória a Deus. Ô irmão, não deixa o inimigo travar a sua vida, não. Não deixa o inimigo travar você, achando que o dia de amanhã você vai acabar, pensando que vai te destruir no dia de amanhã, pensando que dessa noite você não passa. Tem gente aqui já pensando que vai chegar a hora de dormir, não vai conseguir dormir. Vai, porque você vai prosperar, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor tem estabelecido uma história e uma aliança contigo, e Ele não vai te deixar, porque Ele é Senhor. Eu lembro de Abraão, quando Ló chega para Abraão e se separa de Abraão. Abraão chama Ló e diz assim: olha, não haja guerra, não haja briga entre mim e ti. Escolhe o que você quiser. Qual é a terra que você quer? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O importante é que a gente viva em paz. Abraão era o tio de Ló. Abraão era o mais velho, e é claro que você é mais velho, caminhando num deserto como nômade, é muito bom você ter pessoas mais jovens para te ajudar. Só que chega um tempo que Abraão diz para Ló, escolhe um caminho. Ló levanta os seus olhos, e ele vê as campinas, que eram lindíssimas. Era uma terra como se fosse o jardim do Éden, um local que florescia, um local de águas abundantes, um local verde, onde tudo o que se plantava se colhia. Ele olha para o outro lado e vê que a terra é meia deserta, é uma terra sem frutos, é uma terra meia sem vida, e ele diz: eu vou para lá. Eu vou para a cidade de Sodoma, eu vou para o lado de Gomorra, eu vou para aquela região. E para Abraão sobrou a pior parte. Mas há um detalhe. A Bíblia diz que quando Ló deixou Abraão, o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez promessas. Porque a terra é escassa, mas tem promessa de Deus para a sua vida. Porque alguém disse, olhou para você e disse: me dei bem em cima dele, me dei bem em cima dela, escolhi a melhor parte, mas o Senhor tem coisa muito melhor para você. Visivelmente, meu irmão, você não está vendo, humanamente você não está vendo, mas Deus é próprio para fazer coisas que o homem não vê, coisas que não se explicam. É o que Deus faz pelo seu povo, é o que Deus faz pela sua igreja. Quando todos dizem não há mais solução, Deus chega e levanta, coloca de pé e dá uma bênção para você. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos dizer: este ano será um ano de vitória, este ano será um ano de prosperidade, este ano será um ano de bênçãos incalculáveis, este ano será um ano de milagres incontáveis. Prepara a tua agenda, compra caneta nova, porque vários milagres de Deus acontecerão na sua vida. Deus vai fazer aquilo que Ele nunca fez por nós, mesmo em tempo de prosperidade, porque Ele é Deus, e essa palavra tem que se cumprir. E eu estou esperando, meu irmão, eu estou esperando coisas grandes da parte de Deus. Eu estou esperando coisas maravilhosas da parte de Deus. Eu estou esperando coisas inexplicáveis da parte de Deus, porque Ele é o Deus que
que faz, Ele não muda, Ele não se transforma, Ele é Deus e faz também por nós. Diga amém. A Bíblia diz que anos depois, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, os egípcios, o faraó, os egípcios resolveram escravizar ainda mais e tornar a vida do povo de Israel, a vida dos hebreus, ainda mais dolorosa, e colocaram sobre eles cargas terríveis. E por quê? Porque faraó olha e fala assim: esse povo é grande, esse povo está crescendo muito, esse povo vai se tornar mais forte do que nós, esse povo vai se tornar maior do que nós, e uma revolta vai destruir a nossa nação, então vamos oprimi-los ainda mais, vamos subjugá-los ainda mais. Mas a Bíblia diz que quanto mais subjugavam o povo, que quanto mais fazia o povo de Israel sofrer, mais aquela nação crescia e se fortalecia. Qual é o segredo, meu irmão? É que quanto mais lutas vêm sobre nós, mais forte nós ficamos. Quanto mais tribulações vêm sobre nós, mais próximos de Deus nós ficamos, porque o nosso crescimento é inexplicável. As pessoas olharão para nós e irão dizer: mas a crise bateu e ele continua crescendo. Ninguém está vendendo nessa empresa, mas ela está vendendo. Ninguém está comprando neste lugar, mas ele está comprando. Ninguém está fazendo obra nessa localidade, neste bairro, mas eles estão fazendo. E qual é o segredo deste povo? É que quanto mais a tribulação chega, mais nós nos aproximamos de Deus e mais fortalecidos nós ficamos. Então prepare-se, porque em tempo de crise Deus nos fará crescer ainda mais, Deus nos fará prosperar ainda mais, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Porque nada para o crescimento do povo de Deus, só eu e você. Quando eu passo a dizer assim: nem Deus pode com isso, nem Deus pode fazer, agora chegou numa situação em que não tem como Deus agir, agora não tem mais para onde correr. Quando você perde a fé, você perde o milagre. Quando você perde a esperança, você perde a bênção. Quando você deixa de alcançar, deixa de orar, desiste de orar, aí o milagre não acontece. Mas quanto mais você ora, quanto mais você clama, quanto mais você busca, mais o Senhor é conosco e nos faz prosperar para a glória do teu nome. Você recebe isso? Diga amém. Outro destaque aqui que eu dou a esse texto, que eu amei, irmãos, é que a Bíblia diz que Potifar, a casa de Potifar, foi abençoada porque o Senhor era com José. Em tempo de crise, em tempo de angústias, tempo de escravidão, José era a bênção para outras pessoas. Então deixa eu te dar uma palavra hoje. Por que Deus vai te abençoar? Para abençoar outras pessoas. Por que Deus quer prosperar a sua igreja? Para abençoar outras pessoas. Não, e eu não estou falando aqui apenas de dinheiro, de finanças. Porque não tem nada melhor do que você chegar para alguém e dizer assim: olha, minha vida está muito difícil, a minha vida está muito dolorosa, olha, eu não tenho mais esperança, eu não sei mais para onde ir. E um crente, como José, olhar para você, abrir um sorriso e dizer: Deus é com você. Irmão, isso anima qualquer pessoa. Olha, vamos orar agora? Vamos orar, porque o Senhor é poderoso. Deus nos trouxe aqui para dizer: Deus vai abençoar outras pessoas. A sua empresa será abençoada porque você está lá, irmão. A sua vida, o seu bairro vai ser abençoado porque você está lá. Os seus vizinhos serão abençoados porque você está lá. Então o que eu preciso fazer? Preciso fazer como José, andar retamente, como Deus me chamou para estar. José não mudou porque foi morar no Egito. Aquele mesmo menino temente a Deus que morava entre sua família continuou sendo o mesmo temente a Deus, o temente a Deus, servindo a Deus em uma terra estranha. Nós não podemos mudar porque a circunstância mudou. Nós não podemos mudar porque o ambiente mudou. Nós não podemos mudar porque as coisas ficaram difíceis. Não, nós fomos lá, buscávamos a Deus em tempo de bonança, continuaremos buscando a Deus em tempo de escassez. Buscaremos a Deus agora, em um tempo onde as pessoas estão procurando solução, vai encontrar solução em você. Vai encontrar solução na sua vida, vai encontrar solução no teu sorriso, vai encontrar solução numa mensagem que você vai mandar para alguém e dizer: olha, Deus é com você. Vai encontrar solução lá na tua rede social, na tua timeline, quando você colocar um versículo bíblico logo depois do culto, quando você colocar um versículo bíblico logo depois de amanhã, e alguém vai colocar nos comentários lá: era isso que eu precisava ouvir, e você vai colocar: estou orando por você. Lá na frente alguém vai dizer: no meu tempo de crise, a irmã fulana orou por mim, o irmão Beltrano
Beltrano orou por mim e Deus me abençoou através da vida dele. Então, querido, deixa Deus hoje transformar você, mudar você, mas seja bênção também para uma outra pessoa, para alguém, porque Deus nos chamou para isso. Não há nada que Deus não possa fazer. E quem é que Ele vai usar? Eu e você. Eu e você. Nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos, nós vamos continuar intercedendo, nós vamos continuar orando, pedindo a Deus que nos abençoe, nós vamos continuar pedindo a Deus que abençoe e vamos pedir a Deus também que abençoe você. Então, não se prive ou não prive de abençoar alguém, mesmo à distância. Eu não posso abraçar, pastor, eu não posso colocar as mãos, eu não posso apertar as mãos, mas eu posso dizer, Deus te abençoe. Eu posso dizer, Bom Dalmas, Deus abençoe, excelente dia para o senhor. Eu posso dizer, Mana Paula, excelente semana de vitória para a senhora. Eu posso dizer, Alex, Deus é contigo, seja vitorioso, que a sua semana seja de conquista. Mesmo à distância eu estou abençoando você. Mesmo pela rede social eu estou abençoando você e você está me abençoando. Eu estou orando por você lá, às vezes eu não falei, você não falou, mas é bom quando eu encontro alguém e alguém diz assim, pastor, o senhor não vai acreditar? Orei pelo senhor hoje de manhã. Isso é tão bom, é saber que nós cuidamos um dos outros, é saber que nós somos canais de bênção um pelos outros. Então, meu irmão, nunca mais se prive de ser bênção para alguém. Quando alguém chegar para você e falar, estou enfermo, você diz, conheço um Jesus que cura. Quando alguém falar para você, olha, estou precisando de alguém que possa mudar a minha vida, eu estou precisando de alguém, de um lugar onde eu possa colocar, olha, lá na minha igreja tem culto quinta-feira, que é culto de milagres, vamos fazer uma campanha comigo? Olha, tem escola dominical, domingo pela manhã, tem o culto da palavra na terça-feira, domingo tem culto, vamos, deixa eu te acompanhar. Não se prive de ser bênção de alguém, meu irmão, não aceite derrota. Deus nos chamou para profetizarmos e para abençoar vidas, assim como Deus era com José, e ele era abençoado, mas também abençoava outras pessoas, abençoava a casa do seu Senhor, assim também será conosco. Nós também iremos abençoar, nós seremos abençoados e abençoaremos outro. Diga amém. Amém. Qual o segredo? É Deus ser conosco. Deus ser conosco. E eu não posso abrir mão desta companhia maravilhosa que é a companhia do nosso Deus. Nós não podemos, em todo o texto que nós lemos aqui, a gente pensa, Deus era com José, e Deus também é comigo. Deus não abre mão de andar ao seu lado um minuto sequer. Você conhece a história de José, e sabe que a esposa de Potifar arma um laço para derrubar José. Potifar acredita na sua esposa, manda José para um presídio, para uma prisão. Como a situação dele já era complicada, escravo, mas era na casa de Potifar, agora José vai para um cárcere, vai para um presídio, vai para uma prisão terrível, injustamente. E a pior coisa é nós sermos injustiçados. A pior coisa é sofrermos um dano por aquilo que não cometemos. Assim também foi com José. E aí nesse momento você para e pensa, acabou a história de José. E aí você olha para você e diz, pastor, acabou a minha história. Como é que eu saio dessa situação? O versículo 21 de Gênesis 39 é lindo, que ele diz assim, que mesmo José no cárcere, mesmo José indo para o cárcere, o Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor, no versículo 23, diz assim, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmão, você já viu um presidiário prosperar? José conseguiu. José conseguiu. José na casa de Potifar. Agora você pensa comigo, entre os hebreus, Deus era com José. Na casa de Potifar, ainda que escravo, Deus era com ele. Agora numa prisão, num cárcere escuro, sujo, Deus era com ele. Deus não abandona a gente em nenhum momento da nossa vida.
Em nenhum momento o Senhor nos deixa, não importa a situação, e eu não sei a que situação você chegou, o estágio da sua família que você chegou, eu não sei como você chegou aqui essa manhã, mas de uma coisa eu sei: o Senhor é com você. O Senhor não te abandona jamais. E qual é a atitude que a gente precisa tomar hoje? Nós precisamos tomar uma atitude diferente do mundo, porque o mundo entra em pânico, o mundo se desespera, mas qual é a nossa atitude? E aí eu lembro de Paulo e Silas pregando a palavra, injustamente foram aprisionados. E a Bíblia diz que mesmo aprisionados, ali no cárcere, em Atos 16, a Bíblia diz assim: o que a gente faz? Aí a Bíblia diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam aquilo. Os outros presos escutavam a adoração. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Por quê? Porque a oração e a adoração fez o céu se mover. A resposta veio na terra e Deus deu livramento, porque Deus é poderoso para nos ouvir. E quando nós estamos na luta, na batalha, talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida, mas nós vamos passar adorando e orando, buscando ao Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. É Ele que luta as minhas guerras, é Ele que luta as suas guerras. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não nos decepciona jamais. E eu quero que você entenda nesta noite. Gostaria que você ficasse de pé, e eu quero falar esta última frase para você de pé, como campeão. Levanta do teu lugar, como campeão, como vencedor. Levanta esta noite como alguém que decidiu receber a bênção e a vitória de Deus. Aleluia. Queridos, quando o mundo achar que é o nosso fim, assim como aconteceu com José, lançado no cárcere, e alguém poderia dizer: acabou a vida desse jovem, acabou a vida deste moço. Logo em seguida, no capítulo seguinte, no episódio seguinte, o que acontece com José? José é colocado diante de Faraó, e Faraó coloca José para ser governador do Egito. Sabe o que eu quero que você aprenda essa noite? Para José, a prisão foi apenas a ponte que o levou para lugares mais altos. Esta crise que você está enfrentando é apenas uma ponte para te levar a lugares mais altos. Haverá um tempo onde nós vamos contar todos esses milagres de Deus na nossa vida. Haverá um tempo que nós olharemos para trás e diremos: como foi que eu cheguei aqui? E alguém vai dizer: foi Deus que trouxe você. Aleluia! Quando a situação para você se aperta de uma forma que você diz: para onde eu vou correr? Em que situação? Para quem eu recorro? Ou para onde eu vou? Corra para os braços do Senhor, através de uma adoração, através da oração, porque Deus muda a nossa história e transforma na hora que Ele quer. Prepare-se, porque Deus fará grandes coisas. Esse é apenas um tempo de treinamento. Não existe dores para sempre. Deus vai mudar esse quadro e nós vamos viver um tempo de abundância. Nós viveremos um tempo maravilhoso de grandes bênçãos de Deus e contaremos os grandes milagres de Deus na nossa vida. Quero convidar você que está aqui, ou a você que está em casa, que quer entregar a sua vida para Jesus. Chegou o momento decisivo na sua vida. É a noite de mudança de Deus para você. Você que está aqui, está afastado ou está afastada dos caminhos do Senhor. Chegou a noite de você retornar, correndo para os caminhos do Senhor. Então você que está aqui, saia do seu lugar e venha voltar para os caminhos do Senhor. Ou venha entregar a sua vida para Jesus. Você não é evangélico, é de uma outra religião,
e você quer vir e dizer, olha, eu preciso de Jesus. Então venha, em nome de Jesus, que você tenha agora, seja liberto agora. Você que está em casa, você que está aqui no santuário, saia do seu lugar, vem entregar sua vida para Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, nós estamos aguardando você, pois queremos orar pela sua vida. Vem em nome de Jesus. Chegou a noite da reviravolta de Deus na sua vida. Oh Deus.